do Teams está me vendo também, né? E me vendo e me ouvindo. Aí. Então tá. Então tá bom. Opa, tentei um negócio aqui hoje e consegui. Usando o OBS. Opa, que bom, gente. Então tá bom. Então a gente pode ir começando então. Será que o pessoal já voltou? Hoje eu vou dar mais um minutinho que o pessoal vai voltando aí. É, faltou colocar no slide aqui o slide inicial do Prevec, mas depois eu acrescento lá no YouTube. Então vamos lá, gente. Então é só. Qualquer problema, vocês me avisem aí, tudo bem? Vocês vão me confirmando. O pessoal do YouTube vai me confirmando também se está tudo bem aí. Então olha só. Primeiramente, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês outra vez. Então, vamos recapitular aqui primeiro como é que a gente fez na aula passada, né? Na aula passada, a gente conversou sobre alguns aspectos conceituais iniciais sobre ecologia, algumas coisas que a gente vai falar muito o tempo todo aqui, que é a... Vamos falar de... A gente falou sobre nicho, sobre hábitat, sobre população, né? E são conceitos extremamente importantes que a gente vai falar aqui o tempo inteiro. Então, é importante que a gente tenha esses conceitos em mente, mas claro, se vocês por acaso ficarem em dúvida, não lembrarem, fala aqui comigo e a gente vai resolver junto, beleza? Então, a aula de hoje, na verdade, era a da aula passada, a gente vai complementar, a gente vai só complementar, que era falar sobre a parte de cadeias alimentares, né? Que é o primeiro passo que a gente dá quando a gente entra nas aulas de ecologia. Geralmente a gente entra falando de cadeias alimentares. E você vai entender por que a gente fala bastante, por que a gente fala primeiro de cadeias alimentares, né, quando a gente estuda ecologia, porque se você lembrar, a ecologia ela tem qual pilar, né, de estudo da ecologia? Ela estuda o ambiente, né, ela tem um olhar mais macro, vamos dizer assim, né, eu olho para aquele ambiente ali, um determinado ambiente, e aí eu me preocupo quem são os organismos que vivem ali, como que esses organismos interagem entre eles, né, e como que esses organismos interagem eles e o meio. Então a ecologia está preocupada com essas duas relações muito básicas, né? Os indivíduos entre eles, né? E os indivíduos, os organismos, né? As populações, né? Aquela comunidade. Olha como é que eu já estou usando aqueles conceitos, né? Aquela comunidade, aquele conjunto de populações que vive ali, como que eles interagem entre si e como que eles interagem com o ambiente? Essa é a pergunta que melhor define aí o que a ecologia está se perguntando. E quando você para no ambiente, se você fosse para um determinado ambiente e você fique parado ali olhando, a maior parte do tempo o que você vai ver vai ser a maioria dos organismos, né, procurando por fontes de energia. Né? E você vai ver que não é só energia, né? Energia e matéria. Né? Matéria para construir o seu corpo, né? Você fazer mais cabelo quando você corta, por exemplo, tem que ter matéria-prima para fazer isso aqui. Isso aqui vem de algum lugar. Né? Então, no nosso caso, vem da alimentação. E aí, por isso a gente chama de cadeias alimentares, porque essa é a relação mais simples, mais básica e uma das mais preponderantes que você encontra ali no ambiente. É a galera procurando comida, é a galera procurando fontes de energia para poder se manter. Tudo bem? Então, e é isso que a gente vai estudar hoje. Exatamente essas relações que buscam resolver esse problema. Olha, preciso de energia para poder manter o meu organismo funcionando e preciso de matéria para construir o meu corpo, para construir a minha estrutura. E onde que eu vou conseguir isso? Né? É óbvio que vai ser dentro daquele ambiente. Tudo bem? Então, quando a gente fala de cadeias alimentares, a gente lembra de dois aspectos muito importantes. Primeiro, eu estou à procura de energia e eu estou à procura de matéria. Energia para sustentar os meus processos metabólicos e matéria para fazer duas coisas fundamentais. Armazenar, principalmente fontes de reserva energética, né? Então construir fontes de reserva de energia para quando eu precisar e matéria para construir o meu organismo, beleza? Isso é o mais básico. Aí você fala assim, mas Felipe, tem certos nutrientes que eles não são para
fazer a estrutura? Você pode ter, por exemplo, sais minerais que regulam reações químicas, mas entra nesse critério aqui de matéria. Preciso dessa galera aí, desses compostos para poder me manter também. Né? E aí, toda vez que você fala de cadeia alimentar, mesmo lá, né, com a tia Teteca, você vai ver essa estrutura aqui, né? Primeira coisa que chama a atenção das cadeias alimentares, né, é que ela é representada por uma estrutura linear. Fica com essa característica em mente, porque ela é bastante importante e significativa para um conceito que a gente vai ver lá no final da nossa aula. Mas você vai ver que toda a cadeia alimentar tem essa estrutura linearizada. Tudo bem? Isso é uma característica das cadeias alimentares mesmo. E aí o que você percebe aqui nessas cadeias alimentares? Você tem um primeiro organismo. Esse primeiro organismo aqui, né, se eu tiver no ambiente terrestre, vai ser aí um cara do reino vegetal, né, vai ser uma planta, uma samambaia, né, uma araucária, né, e assim vai. Esse organismo vegetal, né, na grande maioria dos casos, tá, gente? Estou simplificando aqui para a gente começar o nosso papo. Então você tem uma plantinha. Essa plantinha, ela serve de alimento para, por exemplo, um gafanhoto aqui, beleza? Esse gafanhoto se alimenta dessa plantinha. Só que esse gafanhoto um dia deu mole, e aí ele foi lá e foi capturado, né, pelo sapo. O sapo ficou feliz porque ele comeu o gafanhoto, mas quando ele deu mole, ele foi comido por uma cobra. A cobra, feliz porque tinha comido o sapo, concorda? Bem feliz, porque tinha se alimentado do sapo. Quem viu a aula lá de relações ecológicas, né? Uma predação, né? Ela é predadora, o sapo a presa, ela ficou feliz, só que ela deu mole, lá apareceu lá um gavião e comeu essa cobra. Então, primeira coisa que você está reparando aqui, teve uma galera aqui que, se você parar para analisar, esse rapazinho aqui, esse rapazinho aqui, esse rapazinho aqui e esse rapazinho aqui, todos precisaram comer o outro para poder obter a sua energia e a sua matéria. Reparou isso? Que o gafanhoto teve que comer, o sapo teve que comer, a cobra teve que se alimentar, o gavião teve que se alimentar e um se alimentou do outro. Isso é uma coisa importante. E por que eles fizeram isso? Porque eles queriam uma fonte de energia e eles queriam uma fonte de matéria. Beleza? Só que tem um cara aqui, se você reparar bem, que ele não se alimentou de ninguém. Você reparou isso? Quem foi esse cara? Teve um cara aqui que não se alimentou de ninguém. Quem foi? Gente, quem foi? Não, o gavião não se alimentou? Quem não se alimentou? Não, quem é que não teve que. Vou melhorar a pergunta, né? Quem é que não teve que se alimentar de outro? Né? Quem é que não teve que comer o outro aqui? Quem não fez isso? Quem não. Exato. A planta. Ok, perfeito. Então vocês viram que a planta, né? Isso, Ana Júlia, perfeito aqui no YouTube, a galera me ajudou aqui também. A planta não teve que comer ninguém, né? Ela não teve, não. Ela não comeu aqui, não se alimentou de ninguém, né? Se você reparar isso, né? Isso é extremamente relevante para a gente entender o que está acontecendo nessa cadeia alimentar. Pensa aqui. Por que o gavião teve que se alimentar? Para quê, gente? Por que o gavião se alimenta? Só energia, Derek? Energia aí? Energia aí? Olha para a tela aqui, ó. Tô apontando para você. Energia aí? Energia aí? Matéria. Porque esse gavião aí, as penas dele caem. E ele tem que fazer mais penas, você concorda? Que se as penas dele caírem e ele não colocar outra no lugar, ele vai ficar carecão, você concorda? E aí, como é que ele consegue fazer novas penas? Ele precisa de matéria-prima para fazer novas penas. E de onde vem essa matéria-prima para ele fazer novas penas? Da comida que ele comeu. Pegou a ideia, gente? Então, repara, o gavião, ele teve que, para obter a fonte de energia dele e a fonte de matéria para construir o corpo dele, ele teve que se alimentar da cobra. Pegou? E a cobra, para fazer a mesma coisa que o gavião, ou seja, para ter energia e matéria, teve que se alimentar do sapo. E o sapo teve que se alimentar do gafanhoto. E o gafanhoto teve que se alimentar da planta. E a pergunta é, a planta se alimentou de quem? Então,
Aí a galera sempre fala isso, né? Ah, o pessoal, alguém ia falar isso, o Derek ia falar o quê? Ou do jet. Por que dos gestos mortais? Não entendi. Por quê? Isso. Isso. Mas aí tem um problema, né, nessa tua questão. Quando a galera morre, sofre o processo de decomposição. É isso que você está falando, né? E a decomposição, ela libera no ambiente compostos que são absorvidos pela planta com certeza, mas que não fornecem nada de energia para a planta. A planta não tira energia do solo. Ela tira do solo alguns componentes que ela precisa, que ela não consegue produzir. Água, sais minerais, compostos inorgânicos como nitrato. É isso que ela tira do solo. Mas nada disso dá energia para ela. A fonte de energia de uma planta, vão melhorar. A fonte de energia de um organismo fotossintético, e aí quem falou fotossíntese? Quem foi? Que ia falar ao mesmo tempo eu acabei não pegando. Alguém falou fotossíntese aí, não foi? A fonte de energia da planta não é se alimentar de outro cara para obter energia. Os vegetais, né, o pessoal do reino vegetal não precisa se alimentar, porque eles fazem um processo. Quer dizer, melhor, não precisam se alimentar de outro indivíduo para obter a sua energia, porque eles fazem um processo chamado de fotossíntese, e que aí a fonte de energia desse cara aqui é a luz do sol, principalmente, né? É a energia luminosa. Então, olha a grande sacada que o planeta teve, né? Que a vida, o rumo que a vida tomou, né? Para poder resolver esse problema de fonte de energia. Essa galera aqui, né? Principalmente representada aí pela galera do reino vegetal, porque eu estou num ecossistema terrestre, tá? A gente pode dar outro exemplo depois para o que acontece no ecossistema aquático. Mas aqui, vamos ficar com esse exemplo mais simples. A planta, ela faz fotossíntese. Na fotossíntese, olha o que ela consegue fazer. Ela consegue absorver, armazenar essa fonte de energia luminosa. Você não consegue fazer isso. O gafanhoto não consegue, o sapo não consegue, a cobra não consegue, o gavião não consegue. Os seres que conseguem fazer isso são só a galera que consegue fazer fotossíntese. E o que vai acontecer na fotossíntese? Ela vai pegar energia luminosa, que é uma fonte de energia que nenhum animal consegue admitir. A gente não consegue ficar no sol e ter e usar essa fonte de energia luminosa, mas as plantas fazem um favor para a gente. Elas armazenam essa energia luminosa numa forma de energia que a gente consegue usar, chamada de energia química. Você já vai entender o que significa energia química. Mas entende que tem um processo de transformação energética aqui. E é esse processo aqui, gente, que permite a vida do nosso planeta e principalmente a vida de animais que não de animais, de seres vivos em geral que não fazem fotossíntese, que não são organismos fotossintéticos, os chamados que a gente vai chamar de autotróficos. Olha o que um autotrófico consegue fazer. Se eu der para a planta gás carbônico e água e alguns sais minerais que ela precisa, ela vai conseguir pegar uma fonte de luz e armazenar essa energia numa forma chamada de energia química, que você já vai ver daqui a pouco para que é. E é aqui que o gafanhoto fica feliz da vida. Aqui, Derek, olha como é que ele fica feliz. Por que ele está feliz? Porque a energia química é uma energia que o gafanhoto consegue utilizar. Só que eu quero deixar essa primeira pergunta aqui para vocês. Ó. A planta fez esse processo de fotossíntese, que ela armazenou, ela conseguiu absorver energia luminosa e guardou na forma de uma outra forma de energia, que é a energia química. Ela fez isso para alimentar o gafanhoto? Sim ou não? Ela pensou assim, caramba, vou fazer uma fotossíntese hoje, porque né, o gafanhoto vai vir almoçar daqui a pouco aí e ele tem que ter comida. É isso, gente? O que vocês acham? Mas responde essa minha primeiro. Você acha que a planta faz isso conscientemente e assim, da forma mais basal mesmo? Ela faz esse processo todo para alimentar o gafanhoto?
assim, de primeira, no primeiro plano, não é isso. A planta faz isso para ela. Ela está querendo, isso é uma forma dela sobreviver. Ela utiliza essa energia luminosa e coloca numa forma que ela consegue tanto utilizar também, que é a energia química, quanto é uma forma que ela consegue armazenar. Por exemplo, qual é o problema de se eu usasse energia luminosa direto? Qual era o problema? E se ficasse de noite? Eu ia viver de quê? E se eu ficasse na sombra? Se alguém fizesse sombra em mim? Então, ficar usando energia luminosa direto pode resolver um problema numa hora, mas me causar um problema em outro. Qual é a sacada que as plantas tiveram? Que os fotossintéticos tiveram? Pego a energia luminosa e jogo essa energia numa forma que eu consigo guardar ela, armazeno ela, que é essa forma chamada de energia química. E claro, essa energia é para mim, não é para o gafanhoto. O gafanhoto que vem aqui, me ataca, arranca um pedaço meu, sem eu deixar, e se alimenta dele. E acaba pegando um pouco dessa energia para ele. Pegou? E aí você vai pensar o seguinte: se você voltar no tempo, a energia que chegou para o gavião é a energia que estava na cobra. E a energia que chegou para a cobra era a que estava no sapo. A energia que estava no sapo é a que estava no gafanhoto. E a energia que estava no gafanhoto era a que estava na planta. Peraí, mas de onde vem a energia da planta? Da luz. A energia que está nesse momento permitindo que você esteja vivo é uma energia, em última instância, energia solar. E aí eu vou deixar você com essa frase aqui, 30 segundos, para você descobrir que você é um ser iluminado, literalmente. Pensa aí. Porque pensa aí, o que você almoçou hoje? Espero que você tenha almoçado. Né? Arroz, feijão, bife, batata frita. O arroz é um grão de uma planta. Feijão é a semente de uma planta. O bife é um pedaço de um ser vivo, que é o boi. Não é isso? E a batata frita é o caule de uma planta. Então pensa aqui. Você se alimentou de todas essas fontes energéticas aqui, mas em última instância, todas essas fontes energéticas tiraram energia de algum lugar. E em última instância, tiraram da luz. Por quê? O gafanhoto, o sapo, a cobra e o gavião só tiveram energia porque a planta foi lá e fez fotossíntese e permitiu que essa energia fluísse de um para o outro. Por isso a gente fala num fluxo de energia. A energia que estava na planta foi para o gafanhoto, do gafanhoto para o sapo, do sapo para a cobra e assim vai. Beleza? Gente, dúvidas? Manda aí, pelo amor de Deus. Não deixa eu ficar falando sozinho aqui, não. Então vamos lá. Aí, então, para resumir o que eu acabei de falar, as plantas usam a energia luminosa do Sol a partir de uma fonte de água e de gás carbônico e alguns sais minerais. Elas realizam um processo chamado de fotossíntese, onde elas conseguem armazenar essa energia luminosa numa forma chamada de energia química. Essa energia química está armazenada na matéria orgânica que foi construída dentro desse processo de fotossíntese. Porque o que a planta fez? Ela usou a energia da luz para juntar gás carbônico e água e construir uma molécula orgânica como, por exemplo, a glicose, que você sabe que é uma molécula extremamente energética. Você se alimenta de glicose aí, suas células são doidas por glicose, seus neurônios são ávidos por glicose. E a glicose ela é construída no processo de fotossíntese a partir de CO2 e água e uma fonte de energia, que no caso é a luz, para quem fez a fotossíntese. Dentro da molécula de glicose, dentro dessas ligações químicas aqui entre os átomos da glicose, e de onde vieram esse carbono, esse hidrogênio, esse oxigênio? Vieram daqui, ó, ou do CO2 ou da água. Eu juntei o CO2 e a água para montar essa molécula de glicose. E ao fazer isso, eu estou armazenando energia que estava uma hora na forma de luz, agora na forma de energia química, que está dentro dessas ligações químicas aqui, que nesse caso são ligações covalentes. Você já deve ter ouvido falar disso alguma vez. Esse é o princípio simples da fotossíntese e o princípio simples que rege a vida dos organismos chamados de
autotróficos. É a galera, os autotróficos fotossintetizantes são os únicos, né, que vão conseguir fazer esse processo desse jeito aqui. Luz é uma fonte de energia para juntar gás carbônico e água e construir uma molécula altamente energética que armazena energia nas suas ligações químicas, né, que é a glicose. Beleza? Aí você fala assim, a planta fez glicose, beleza? Aí você vai lá e come a glicose da planta. Por que você vai lá e come a glicose da planta? Porque você não faz fotossíntese. Você precisa pegar essa glicose pronta. Porque nós, os animais todos, né, nós não somos autotróficos. A gente não é capaz de fazer esse processo aqui, onde eu produzo a minha própria glicose. Eu tenho que correr atrás dessa glicose todo dia. Então, se você pegar aí um leão na savana, ele todo dia vai atrás da glicose dele. Por quê? Porque ele não consegue produzir sozinho. Ele tem que pegar ela pronta. E quem produz glicose por conta própria são os autotróficos fotossintetizantes. E essa glicose foi produzida armazenando a energia da luz dentro dela. Então a energia está dentro dessa molécula aqui. Então a energia luminosa foi armazenada na forma de energia química dentro dessa molécula que foi construída. Ao me alimentar dessa planta, eu adquiro essa molécula energética da qual eu vou tirar a minha energia. Belezinha até aqui, gente? Pessoal do YouTube, vocês estão me ouvindo aí? Pessoal, gente, fala, Derek, manda. Show! Então, beleza. Continuando então. Gente, por favor, se vocês estiverem com dúvida, eu volto, hein? Então vamos lá. Entendido isso, que a energia que está sustentando essa cadeia alimentar toda aqui é oriunda, em última instância, do organismo vegetal que estava lá no início e, em última da última instância, vem da luz solar, beleza? Se você parar para pensar nisso, a gente começa a definir algumas coisas aqui nessa cadeia alimentar. Primeiro, você percebeu que a energia vai passando de um organismo para outro. Sempre a partir do primeiro, que vai ser um organismo fotossintetizante autotrófico. Aí você vai falar assim, Felipe, então toda cadeia alimentar tem que ter um ser fotossintetizante autotrófico? As cadeias alimentares terrestres, na grande maioria delas, você vai, quer dizer, para não dizer quase todas, né, mas a grande maioria, não dá pra, né, eu não conheço tudo, mas a imensa maioria das cadeias alimentares começam desse jeito aqui, com seres autotróficos fotossintetizantes. Você já vai entender por que eu faço essa ressalva aqui daqui a pouco. Ou seja, no caso dos organismos terrestres, começam com plantas, beleza? Plantas, reino vegetal. Na água, nos seres aquáticos, a galera que vai sustentar isso aqui geralmente vão ser algas, beleza? Né? A galera, por exemplo, que a gente gosta de chamar de fitoplâncton. Você já deve ter ouvido falar esse nome. Que são os seres autotróficos fotossintéticos aquáticos. Beleza? Você não encontra uma araucária, né, no fundo do oceano. Mas você encontra muitas algas e cianobactérias, que são bactérias que também fazem fotossíntese. Beleza? Então você vai encontrar essa galera aí. Todo mundo é autotrófico fotossintetizante. Então todo mundo faz a mesma coisa. Que eu acabei de te ensinar. E aí, o que vai acontecer nas cadeias alimentares? Cada organismo ocupa uma posição na cadeia alimentar. Essa posição tem um nome. Ela é chamada de nível trófico. Pegou? Então, quais são os dois tipos de níveis tróficos mais básicos? O nível trófico chamado dos produtores e o nível trófico dos consumidores. Só que esse nível trófico dos consumidores aqui, você vai ver que a gente consegue subdividir ele. Ele tem subtipos. Eu já vou te contar que subtipos são esses. Mas entenda que, no primeiro momento, eu tenho dois grupos diferentes. A galera chamada de produtores e a galera chamada de consumidores. Você já deve estar começando a pensar por que eles têm esse nome. Né? Produtores, porque eles produzem alguma coisa, e consumidores, porque eles não produzem nada. Eles precisam consumir o que foi produzido. Começa a perceber? E aí, vamos dar um passo para frente aqui. Ó. Então vamos ver quem são esses produtores. Os produtores são sempre organismos autotróficos. Isso é um primeiro passo importante. Na grande maioria das cadeias alimentares, o autotrófico que vai sustentar aquela cadeia alimentar vão ser os autotróficos
fotossintetizantes. Isso aqui, na grande maioria das cadeias alimentares, é essa galera aqui que sustenta a vida de todo mundo. Por que eu faço essa ressalva? Porque existem outros tipos de organismos que não são fotossintetizantes, mas que também são autotróficos, que são os faltou um O aqui, ó. Depois eu vou consertar, que são os chamados quimiosintetizantes. Esses caras aqui, eles não usam a luz como fonte de energia, como eu te contei. Os fotossintetizantes usam luz para poder juntar CO2 e água e fazer, por exemplo, a nossa querida C6H12O6, que é a nossa querida glicose. Os quimiosintetizantes, a fonte de energia deles não vai ser a luz. A fonte de energia deles vai ser uma outra energia química. Vai ser uma outra energia química. Tudo bem? Aí, eu não vou entrar em detalhes agora porque não é o tema dessa aula. Mas só entenda o seguinte: os dois caras fazem a mesma coisa. Conseguem tirar energia de uma fonte e armazenar essa energia dentro deles, dentro de moléculas orgânicas. A diferença é, os fotossintetizantes usam a luz como fonte de energia para fazer isso. E os quimiosintetizantes usam uma fonte de energia química. Eles tiram energia de compostos químicos inorgânicos. Beleza? Mas o que fica de importante aqui? Fica de importante aqui, e aí você, por favor, assim que se você tiver alguma dúvida, por favor, me breca aqui, beleza? O que você percebeu, então, para resumir? Quem são os produtores? Como é que você vai identificar eles? Então, primeiro, eles vão ser autotróficos e, na grande maioria das vezes, vão fazer fotossíntese, seja no ambiente aquático, seja no ambiente terrestre, não importa. Eles vão converter energia luminosa em energia química. Tudo bem até aqui, gente? Beleza, então eles vão fazer essa conversão de energia luminosa em energia química. Aí, ao fazerem essa conversão, eles vão poder agora, porque eles realizaram a fotossíntese, então agora eles têm energia armazenada dentro deles, porque eles realizaram a fotossíntese, pegaram a energia da luz e armazenaram essa energia dentro de compostos orgânicos, como por exemplo a glicose, onde essa energia luminosa vai ficar guardada dentro das ligações químicas. Lembra disso? Essa energia a gente chama de energia química. Aí, o que pode acontecer agora? Quando um outro organismo for comer esse produtor, né? Quando esse organismo for comer esse produtor, ele vai, obviamente, poder ter acesso a essa energia que está lá dentro. Que a plantinha foi lá e fez fotossíntese e agora ela conseguiu ter energia que era para ela. Mas você foi lá e arrancou o alface da terra. O alface nem é um bom exemplo, mas serve como... Pensa que você fosse um gafanhoto, né? Você foi lá na folha do alface e começou a comer a folha do alface. A lagarta começou a comer a folha da couve. E aí você está fazendo isso para você obter a sua energia. Ok? Só que tem um problema. Quando a lagarta vai lá comer a couve, a folha da couve, e a galera não gosta de comprar couve furada, você já reparou que os caras fazem montinho de couve no supermercado? Quem já viu isso e ficou com raiva pode levantar a mão aí. O cara faz aquele montinho de couve, a primeira couve é verde, bonitona, bem grande, né? Aí você vai olhar de baixo, cheio de buracos. Já repararam isso? Eu acho isso aí muita malandragem. Eu fico muito triste quando eu vejo isso. Mas o que? Algum bicho comeu, né? Aquela couve ali, porque a couve é muito boa de comer, então quem não comeria, né? Mas a questão é, quando a lagarta vai comer aquela couve, ela tem um problema. Por quê? Parte dessa energia que a planta converteu por meio da fotossíntese, parte dessa energia não vai chegar para a lagarta. Por vários motivos. Vamos ver quais são esses motivos? Primeiro, parte dessa energia que a planta converteu de energia luminosa em energia química, parte dessa energia vai ser diretamente perdida para o ambiente na forma de calor. Isso aqui é perda de energia, gente. Não tem como escapar disso. Isso aqui é lei termodinâmica. Vai ter perda de energia na forma de calor quando você transformar uma energia para outro tipo de energia. Essa conversão de tipo de energia em outra, uma parte dela vai ser perdida na forma de calor. Beleza? A galera lá na física, quando usa, por exemplo, a eletricidade, né? Transformar a energia da hidrelétrica lá, né? Energia da queda d'água em eletricidade, né? Você vai fazer eletricidade, a eletricidade chega na sua casa e aí passa dentro ali da televisão e a televisão esquenta.
Aí você fala assim, pô, mas a televisão não era para esquentar. Eu queria que a televisão acendesse a luz dela para eu assistir o programa. Ela acende. Só que essa transformação de energia elétrica em energia luminosa pela televisão não é 100%. Parte dessa transformação ali é liberar energia na forma de calor. É a energia que a Copel está te cobrando, você paga por essa energia, mas ela não serve para você para nada. Para que serve para você a televisão quente? A galera chama isso de efeito Joule. Você já deve ter ouvido falar disso em algum lugar. Então, parte dessa energia foi perdida. Uma outra parte dessa energia, a planta usa. Que ela não é boba. Ela não é burra. Como que ela está viva? Porque ela fez fotossíntese e parte da energia que ela conseguiu adquirir na fotossíntese, ela usa para ela. Pegou? O que chega para a lagarta, então? Chega para a lagarta aquela parte da matéria orgânica que foi produzida e que tinha energia e que a planta não usou como fonte de energia para ela. Ela usou para fazer outra coisa. Ela usou, por exemplo, para fazer caule, ela usou para fazer mais folha, ela usou para fazer mais raiz, ela usou para construir a sua estrutura. E uma outra parte dessa matéria orgânica foi armazenada na forma de reserva de energia. No caso das plantas, geralmente é um cara chamado de amido. E então eu quero que você pense o seguinte. A couve está lá, linda e bonita, verde. Fez fotossíntese. Transformou energia luminosa em energia química. Beleza? Essa energia, ao ser transformada, ela foi armazenada em moléculas orgânicas, como, por exemplo, a glicose. Quando a lagarta foi lá e comeu a folha da couve, essa lagarta, ela teve acesso a toda a energia que foi produzida na fotossíntese? Não. Por quê? Parte dessa energia que foi armazenada na fotossíntese, primeiro, uma parte dela já é automaticamente perdida, nessa conversão de energia luminosa e energia química, já tem perda de energia ali, beleza? Então é perda na forma de calor. E outra parte dessa energia que foi armazenada na fotossíntese, a própria planta usou para a sobrevivência dela. Então o que chegou para a lagarta, gente, é aquele 100% que foi produzido, menos o que foi perdido na forma de calor e o que foi produzido pela planta. E onde que estava essa energia? Estava nos compostos estruturais da couve, ou seja, na folha dela que a lagarta se alimentou, aquela folha ali, por exemplo, era rica num material chamado celulose. E aí a lagartinha que comeu essa celulose usa essa celulose como fonte de energia. Mas como que a planta fez celulose? Porque ela fez fotossíntese. E na fotossíntese, ela criou matéria orgânica para produzir essa celulose. Então, ao invés de usar essa energia da luz aqui para sobreviver, ela usou essa energia para fazer um composto orgânico para construir folha. E é isso que a lagarta tem acesso. Então, esses são os produtores. São organismos autotróficos, fotossintetizantes, que conseguem armazenar energia luminosa, beleza? Mas entende que o que chega para o próximo cara que vai se alimentar desse produtor, não chega tudo que ele produziu. Vai chegar menos. Fica com isso na cabeça. Gente, dúvidas? Por favor, mandem aí. Quem são os consumidores? Ora, é a galera que vai ter que não consegue fazer fotossíntese. É a galera chamada de heterotrófico, né? Quem são os heterotróficos? Eles precisam consumir outros organismos para obter a sua energia, a sua matéria. Em outras palavras, precisam se alimentar de outros organismos para pegar essas moléculas orgânicas energéticas. Pegou? Para obter a sua energia, de onde eles vão tirar a sua energia. E aqui a lógica é a mesma. Quando o gafanhoto se alimentou da planta, ele assimilou uma energia e o que ele fez com essa energia quando essa energia foi para dentro dele? Parte dessa energia é perdida também na forma de calor, não tem jeito, né? Uma parte do que aquele gafanhoto se alimentou não vai ser utilizado, vai ser inclusive jogado fora na forma de fezes, não foi digerido, né? Ou não deu tempo de digerir, ele vai jogar para fora, vai fazer caquinha, ou seja, isso aí já é coisa perdida. O gafanhoto vai usar uma parte dele para sobreviver, para a sobrevivência dele, e o que sobra para o sapo que vai comer aquele gafanhoto? Sobra
a parte desses compostos energéticos que o gafanhoto não usou para ele, ou que não foi perdido, que ele não fez cocô. Ou seja, o gafanhoto precisa crescer, então ele precisa aumentar o tamanho do exoesqueleto dele, né? Ele vai crescer, ele precisa armazenar energia na forma de compostos energéticos, para ele poder, caso não tenha alimento, ele ter uma reserva até ele encontrar alimento. Então, o que o gafanhoto libera para o sapo já é também uma quantidade menor, porque parte dessa energia que chegou para o gafanhoto, ele perdeu e ele usou. O que sobra para o próximo nível trófico foi o que ficou na estrutura daquele gafanhoto, beleza? Então vamos enxergar como é que isso aqui funciona. Então você tem aqui o produtor, né? Esse produtor fez fotossíntese, ele tem agora compostos orgânicos energéticos dentro dele. O gafanhoto vai lá, come esses compostos, beleza? E aí o gafanhoto adquire esses compostos orgânicos energéticos. O que o gafanhoto faz com esses compostos? Como, por exemplo, com a glicose. O que o gafanhoto faz? Uma parte desses compostos vai sair no cocôzinho dele, ele nem vai usar. Uma parte vai ser perdida na forma de calor. Uma parte ele vai usar para ele mesmo sobreviver. E uma outra parte ele vai usar para fazer patinha, ele vai usar para fazer anteninha, e ele vai usar para armazenar. E é isso que vai ser disponibilizado para o sapo. Então o que chega para o sapo é aquilo que não foi gasto. Tudo bem? Aquilo que não foi gasto ou perdido pelo gafanhoto. O sapo vai lá, come o gafanhoto, e ele vai fazer o quê com os compostos orgânicos energéticos que estavam no gafanhoto que não foram usados pelo gafanhoto? Ué, não foram usados assim como fonte de energia ou não foram perdidos? O sapo vai fazer a mesma coisa. Ele vai usar como fonte de energia para ele, não é isso? Ele vai usar como fonte de energia para ele. Uma parte ele vai perder na forma de calor, uma parte ele nem vai usar porque ele vai perder na forma de caquinha, de cocô. E aí, o que sobra do que não foi usado para energia e do que não foi perdido por calor, ele vai usar para fazer tecido epitelial, ele vai usar para construir órgãos internos, ele vai usar para armazenar. E é isso que chega para a cobra. E aí a cobra, e a mesma coisa, gente, não vou ficar repetindo aqui, mas o princípio é o mesmo. Então eu quero que você perceba o seguinte: lembra que eu falei que a galera que não é fotossintética é chamada de consumidor? Só que o gafanhoto ele não é qualquer consumidor. Ele é um consumidor que se alimenta de um produtor. Então ele é chamado de consumidor primário. Quem é o consumidor primário? É o cara que se alimenta dos produtores. Então se o cara te perguntar na prova, qual é o nível trófico do gafanhoto? Você vai responder sem medo, consumidor primário. Beleza? Aí o cara vai te perguntar assim: qual é o nível trófico do sapo? Opa, o sapo não se alimentou do gafanhoto? O gafanhoto não é um consumidor primário? Então, quem se alimenta do consumidor primário é um consumidor secundário. Fácil, né? A cobra se alimentou do sapo. A cobra se alimentou de um consumidor secundário. Então, ela é um consumidor terciário. Beleza? E por fim, né, o gavião se alimentou da cobra, se alimentou de um consumidor terciário, então o gavião é um consumidor quaternário. E isso aí seguiria em frente, tá? Seguiria, olha o verbo, seguiria, mas a gente vai ver daqui a pouco que não segue tanto assim. Você está vendo que tem uma seta? A seta aponta para onde a energia está indo. Então a energia está indo dos produtores para os consumidores. Por isso a gente diz que eu tenho um fluxo de energia, Derek, chamado de unidirecional. Sempre a energia na cadeia alimentar vai dos produtores para os consumidores. Sempre. Pegou? E dos consumidores vai de quem? Do primário para o secundário, do secundário para o terciário, do terciário para o quaternário e assim vai. Hum, não são plantas. Quem vai fazer quimiossíntese são só bactérias. Só bactérias.
Leguminosas. Isso, essas bactérias aí são bactérias quimiosintetizantes. Elas tiram a energia desses compostos nitrogenados ali. A gente vai ter uma aula disso quando eu falar de ciclos biogeoquímicos e a gente falar de ciclo do nitrogênio. A gente vai falar delas. Não, aí você entende. Aquelas bactérias que estão lá, elas estão lá é, pegando o nitrogênio do ar, porque elas usam o nitrogênio gasoso na forma de N2 como fonte de energia para elas. É genial isso, é muito lindo, é maravilhoso isso. Beleza? Pode falar. A gente sempre entra no loop. Beleza. É, eu quero que você perceba também, Derek e pessoal, como que aquela historinha da tia Teteca de o gafanhoto, quem é o produtor? É aquele que produz seu próprio alimento. Quem é o consumidor? Gente, você viu que a história, o buraco é muito mais embaixo? Tem transformação de energia, lei termo. Aqui, gente, a galera que estuda ecologia tem que saber física e física de termodinâmica, assim, muito, para entender essa transferência energética aqui, que é regido por uma das leis da termodinâmica, que eu não vou arriscar dizer aqui, deixa o professor de física explicar isso para vocês melhor, beleza? Mas lei da entropia e a primeira e a segunda lei, gente, para entender isso aqui, a gente tem que estar com. A galera que estuda isso aqui tem que estar com isso aí no sangue para conseguir entender. Para a gente aqui hoje, graças a Deus, só vamos falar do gafanhotinho e do sapinho para a gente ficar nesse nível. Você vê que o nível já é um pouquinho mais embaixo. Mas vamos lá. Entenderam aqui, né? O fluxo unidirecional? Tem que saber isso aqui, hein, gente. Na cadeia alimentar, o fluxo de energia sempre vai dos produtores para os consumidores, seguindo a ordem dos consumidores. Do primário para o secundário, do secundário para terciário, terciário para quaternário. Não tem energia voltando. Pegaram isso? Você não vai ver energia indo do gafanhoto para a planta. Você já viu uma planta comer um gafanhoto? Aí você fala assim, eu vi a planta carnívora. Opa, muito legal, excelente exemplo. Plantas carnívoras se alimentam, com certeza, mas elas não se alimentam para ter energia. Elas se alimentam porque o solo onde elas vivem é pobre em alguns nutrientes, principalmente compostos ricos em nitrogênio. E elas precisam tirar esse nitrogênio de algum lugar. Qual foi a solução engenhosamente brilhante que a evolução deu para elas? Olha, faz que nem os consumidores fazem. Tira de outro organismo. E é isso que a planta carnívora faz. Felipe, então quer dizer que a planta carnívora ela é uma autotrófica fotossintetizante? Sim, como qualquer outra planta, faz fotossíntese. Por que ela está pegando a mosquinha então? Porque ela quer tirar da mosca sais minerais e compostos inorgânicos que o solo dela não dá para ela. Pegaram isso, gente? Eu vou entender o silêncio como uma coisa. Manda. Ana Júlia, já vou te responder, tá? Não, não. Porque o conceito de consumidor é me alimento de outro cara para obter energia e matéria. A planta carnívora, ela não quer energia, ela só quer matéria. Pegou? Deu para entender? Então, a planta carnívora, ela quer só os compostos, a matéria, só compostos inorgânicos e sais minerais. Ela não quer energia. Energia ela tira do sol, como qualquer outra planta. Show de bola? É um auxílio. Só que no caso ela passou a depender muito disso, porque os solos que elas vivem são realmente muito pobres. Então elas dependem de se alimentar desses organismos para conseguir sobreviver sim. Beleza? Então vamos lá. Aí, entendido isso, olha que coisa interessante que vai acontecer agora. Imagina aqui, Derek, que uma planta, ela, ao fazer fotossíntese, tornou, né, conseguiu obter 100 joules de energia. Felipe, joule, meu Deus, isso não é física? Gente. Joule é uma medida, é uma unidade de medida da quantidade de energia. Se você for aí no seu pacote de biscoito que você está comendo agora,
não é bolacha, é biscoito, né? Você vai ver, vira lá atrás na tabela de composição nutricional e você vai ver lá, como é que ele fala lá? Valor energético. E você vai ver que tem um número lá com um Jzinho, né, que é o joule. Quanto de energia aquele alimento ali te fornece? Aí ele está dizendo lá, um Big Mac, 800 mil joules, sei lá, quanto fornece de energia lá. Mas, Felipe, não é caloria? Então, caloria é a outra unidade que tem para energia, assim como tem metros e milhas, por exemplo. Só que no Sistema Internacional de Medidas, o pessoal da física já deve ter falado isso com vocês, a unidade padrão é o joule, beleza? Então é por isso que eu estou usando ela aqui. Então, pensa que a planta fez fotossíntese e adquiriu da fotossíntese da luz do sol 100 joules de energia. Aí eu te pergunto, quando o gafanhoto se alimentar dessa planta, desse produtor, quando esse consumidor primário se alimentar desse produtor, ele vai adquirir aqueles 100 joules? Sim ou não, gente? Eu sei que tá até contado, a pedra tá até cantada aqui no slide, né? Mas eu quero que você entenda por que não. Por que o gafanhoto não vai ter acesso a esses 100 joules aqui de energia que a planta obteve na fotossíntese dela? Primeiro, porque a planta vai usar uma parte desses joules para ela sobreviver. Segundo, que uma parte desses 100 joules vai ser perdida, convertida na forma de calor, e ela vai perder e não vai ter acesso. O que sobra desses 100 joules aqui é o que são as moléculas orgânicas que a planta usou para fazer folha, para fazer caule, para fazer raiz e para armazenar. É isso aqui, ó, que o gafanhoto tem acesso. Então o gafanhoto não tem acesso a 100 joules. Existe uma conta média, gente, que diz que ao transferir energia de um nível trófico para outro, a média de transferência é da ordem de 10%. Significa que o que chega para mim na alimentação é 10% do que teria para eu adquirir. Não sei se essa frase ficou estranha, né? E aí, Ana Júlia, eu já vi a tua pergunta e eu já vou te responder. Tem um slide só para tua pergunta aí, beleza? E aí pensa, como parte dessa energia aqui é usada ou é perdida pela planta, o que chega para o consumidor primário nunca vai ser o 100%, vai ser menos. E a gente, numa conta média, a gente chegou aí no número de 10%. Isso aqui, gente, é uma visão otimista do processo. Em determinados níveis tróficos aí de locais, como por exemplo Caatinga, ou locais com muita seca, você chega a ter aí, gente, 2%, 1% só de transferência. Ou seja, o que chega para mim é 1% do que tinha para poder chegar. Olha o quanto é pouco. Então percebe a lógica. Se tinha 100 joules na planta, o que fica disponível para o gafanhoto são 10 joules. 10%, na média, na visão otimista. Quando o sapo fosse alimentar do gafanhoto, ele não vai pegar 10 joules, ele vai pegar também 10%. Legal. 1 joule é o que chegou para... No meu exemplo, tá, gente? Isso aqui é um exemplo fictício, tá? 1 joule chegou para o sapo. A cobra, quando se alimentar do sapo, o que chega para ela é 0,1 joules. Aí eu te pergunto, se essa conta se mantiver, quanto chega para o gafanhoto? 0,01 joules. Ou seja, quantas vezes menos? Depois vocês fazem as contas aí de quantas vezes menos chegou pro gafanhoto aqui. Tem que dividir 100 por quanto para virar 0,01? 10 mil, né? Ou 1000? 10 mil. 10 mil, né? 10 mil vezes. Acho que é isso, se eu não estiver errado. Então, gente, Ana Júlia, vê se a tua pergunta está começando a fazer sentido. Olha o que chega de energia para o gafanhoto. Olha o que tinha no início e olha o que chegou no final. Chega muito pouco. Imagina agora, Ana Júlia. Ana Júlia está lá no YouTube, tá, gente? Imagina agora, Ana Júlia, que tivesse um outro cara que se alimentasse desse gavião. Um consumidor quinquenário. Quanto que ia chegar para ele? 0,01. Ficou chato aqui, né? 0,01 joule. 10 vezes menos. E percebe que se eu for fazendo isso, Ana Júlia, quase nada. Exatamente, Ana Júlia. Exatamente. Então,
Primeira conclusão que a gente chega aqui, ó. E eu não sei se vocês estão nesse momento aí rolando lágrimas aí dos olhos de vocês, assim. Porque isso aqui, gente, é maravilhoso, assim. Se você não se emociona, eu fico arrepiado, falando sério. Se você não se emociona com isso aqui é lindo demais, olha só. Percebe que o que aconteceu com a energia ao longo da cadeia alimentar? Ela vai diminuindo. Quando a energia é transferida de um nível trófico para outro, ela é reduzida. Então, o que chega para os últimos níveis tróficos dessa cadeia alimentar sempre vai ser menos do que tinha lá no início. E não é um menos qualquer. Foi que nem a Ana Júlia falou, não chega quase nada para aqueles caras que ocupam os últimos níveis tróficos. É por isso, gente, que você, Ana Júlia, ficar olhando a vida do gavião. Qual é a vida do gavião? O tempo todo procurando comida, o tempo todo procurando comida, e descansando a maior parte do tempo. Essa é a vida dele. De vez em quando vamos reproduzir. Se der, eu reproduzo. Mas eu quero me alimentar muito, porque o que chega de energia para mim, geralmente é muito pouco. Eu preciso então estar comendo o tempo todo. Eu preciso estar me alimentando em altas quantidades, porque o que chega para mim é pouco. Pegou? Se essa história que eu te contei é verdade, me diz aqui, quem dos consumidores é o cara que se dá melhor? Porque é o cara que, desses caras aqui, é o cara que está conseguindo maior quantidade energética. Sim ou não? Perfeito. Só que tem um problema. O gafanhoto, ele consegue fazer isso porque ele consegue ir lá e comer a folha de uma planta. Né? Aí você fala assim, Felipe, eu também como folha de planta. Comi hoje comi um prato de salada de alface hoje. Pô, então eu tô benzão. Não tá. Porque se eu vou usar o exemplo do alface, tá? Se você pega o alface, se você pega e fala assim, Felipe, você é meio doido, né? Sou, gente, isso aqui tá faltando vários parafusos aqui dentro. Mas, percebe, você come o alface, aí você fala assim, opa, então eu vou ser vegetariano. Não, eu não posso falar isso porque parece que eu tô criticando o veganismo e o vegetarianismo. E pelo contrário, não tô. Eu muito queria ser, porque eu sei o que a pecuária, né, nos causa de problema, né? Mas infelizmente ainda não consegui chegar nesse nível de superior, da alma superior, né? Mas enfim, quando a gente come o alface, você automaticamente pensa assim, caramba, comer alface é muito bom, então. Por quê? O alface é um produtor e um produtor sempre vai ter bastante energia para poder me dar. Perfeito, só que tem um problema. Se você se alimenta das folhas e dos caules, né, dessa galera, né, alguns caules, tá, gente? No caso da batata inglesa, não, nesse caso, porque ela armazena numa forma que a gente consegue usar. Mas se você pesar então vou sair por aí comendo folha de goiabeira. Você pode pensar, né? Ih, tá ali uma araucária, vou comer uma folha de araucária. Né? Vamos dizer que você passe a pensar assim. Não é bem assim. Por quê? Quando você vai se alimentar de folhas e determinados caules, grande parte da energia que está ali está na forma de celulose. E aí, qual é a grande tristeza? Nenhum animal consegue digerir celulose. Aí você fala assim, o gafanhoto é um animal, ele digere celulose. Sabe por quê? Porque ele conta com a ajuda de micro-organismos que vivem dentro do intestino dele, que digerem essa celulose para ele. Nós, seres humanos, não temos essa bactéria. Então, quando você come o alface, mais de 90% da energia que estaria nele, que serviria para você, sai pelo seu cocôzão. Porque a celulose não é digerida, a gente não consegue digerir celulose, e aí ela vai embora. Vai embora. Pelo cocô, literalmente. A celulose seria o que você chama de fibras alimentares. Ah, Felipe, então eu não preciso lá no nutricionista maldita, né? Que ela escreve lá, salada à vontade. Que raiva que me dá dessa frase, gente. Salada à vontade. Aí você fala assim, é óbvio que você manda eu comer salada à vontade. Porque você sabe que eu não consigo digerir o material que está ali, ele vai sair todo nas minhas fezes. Ah, então quer dizer que não é importante comer o alface? É muito importante. Porque eu não consigo absorver a energia do alface, mas eu consigo absorver vários sais minerais, vitaminas, e essas fibras alimentares são extremamente essenciais para o funcionamento do meu intestino. Mas energia não. Gente, se você tirasse energia de salada, ela ia ser pior que McDonald's. Concorda?
Tem muita energia armazenada ali, gente. Só que nós não conseguimos usar. Beleza? Então, aí tu deve estar pensando assim: peraí, então. Eu comi. O boi come o pasto. Não é isso? E eu como o boi. Eu consigo acessar a energia das moléculas orgânicas que estão no boi. Consigo. Né? Então, em última instância, se você parar para pensar, o boi ele é uma máquina de transformar capim e picanha. Concorda ou não? E aí você adora comer picanha. Por que você adora comer picanha? Porque a picanha é uma forma de energia que você consegue ter acesso, você consegue digerir e consegue usar. A celulose que estava no capim você não gosta muito, você não consegue digerir aquilo. Por isso que você adora picanha. Entendeu, gente? Uma farofinha, né? Ia muito bem. Gente, deu para entender isso aqui? Para finalizar, para liberar vocês, ó. Então, Ana Júlia, respondendo a sua pergunta, por isso que há uma limitação, gente, no número de níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Dificilmente você vai ver uma cadeia alimentar com consumidor 10. Não vai ter isso. Geralmente as cadeias alimentares são curtas. Né? Vão ter ali entre 4 ou 5 níveis tróficos ali. Mais do que isso vai ser muito difícil você encontrar, porque a transferência energética é muito baixa. Beleza? Tem um baixo rendimento energético na hora de transferir essa energia toda. Fechou? Essa é outra conclusão importante que a gente tem que tirar dessa aula aqui. Beleza? Isso tem impacto na coloração da planta. Isso é motivo dela ser verde? Não, o verde dela é por causa da clorofila. Né? E a clorofila ela é usada pela planta para fazer a fotossíntese. Por isso que a planta é verde, por causa da clorofila. Beleza? A celulose está ali dentro compondo as paredes celulares das células. Tudo bem? Para finalizar agora mesmo, gente, num determinado ambiente, a gente não encontra uma única cadeia alimentar. A gente encontra várias cadeias alimentares, né, acontecendo. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Não me mata não, tá, gente? É que a gente começou um pouquinho depois, aí a gente termina um pouquinho depois. Não vou matar muito vocês, não. Ó, o rapaz que perguntou tem um nome japonês. Até hoje eu não aprendi a ler esse nome. Se você, mas eu não sei o seu nome, mas se você puder, se você quiser falar o seu nome, aí eu digo aqui. Mas respondi a sua pergunta. Imagina a situação aqui, ó. Imagina que eu tenho um ratinho passando por aqui, ó. Aí, o Lucas, Kevin, que é a galera que eu tô vendo aqui, Lana, Ana Laura, o Gavião, ele vê esse ratinho. Aí ele fala assim: puxa vida, eu não posso comer esse ratinho porque eu tô nessa cadeia alimentar aqui, eu só posso comer cobra. É isso, gente. Espero que você ache que não, né? É óbvio que se o Gavião olhar o ratinho, ele vai comer esse ratinho. E esse ratinho, por exemplo, estava se alimentando dessa planta. Então repara que nesse meu exemplo aqui muito simples, eu já desenhei duas cadeias alimentares. E o gavião está participando das duas. Uma cadeia alimentar que é planta, gafanhoto, sapo, cobra, gavião. E a outra é produtor, ratinho, gavião. Para e pensa. Se o ratinho comeu um produtor, qual é o nível trófico dele? Agora você que vai me ajudar. Qual é o nível trófico dele? O ratinho comeu a planta. Qual é o nível trófico dele, gente? Quem come o produtor é um? Isso. Boa, João. O João falou. É o microfone que tá baixo ou você que cochichou mesmo, João? É perfeito. Foi aquele assim, né? Consumidor primário. Foi meio assim, né? Consumidor primário. Mas excelente resposta. Ele é um consumidor primário. Quem come um produtor é um consumidor primário. Agora, e aí, João? E quem come o consumidor primário é o quê? Exato. Aí você fala assim, peraí, deu alguma coisa errada aqui. O gavião, ele é um consumidor quaternário ou ele é um consumidor secundário? Qual é a sua resposta para essa pergunta? Depende. É exatamente essa a sua resposta. Depende do quê? Vou até sinalizar aqui para você, ó. Vai, João. Vê o slide lá, ó. Que esse cara está participando. Numa cadeia alimentar, ele é consumidor quaternário. Numa outra cadeia alimentar, ele é um consumidor o quê? Secundário. Aí eu te pergunto, isso tem alguma vantagem para o gavião?
Pessoal do YouTube, tem alguma vantagem pro gavião? Uma hora ser secundário, uma hora ser quaternário? Deixar vocês pensarem um pouquinho. Quem tá levantou a mão aqui? Ana Paula. Você levantou a mão, professora? Deve ser para me dar esporro que a aula acabou. Uhum. Ah, não, fechou, pode deixar. Eu já tô terminando. Só quero que a galera me responda aqui. Gente, tem vantagem se o gavião é consumidor secundário ou quaternário, gente? Tem vantagem ou não tem nenhuma? Tá, mas por qual? Qual? Tem que dizer qual. Qual? Qual seria a vantagem? Uhum. O último cara, Beatriz, pensa em questão energética. Energeticamente falando, tem vantagem para o gavião ser um consumidor secundário ou ser quaternário? Energeticamente falando, do que chega de energia para ele, tem vantagem? Porque olha para outra cadeia alimentar. O consumidor secundário, olha quanto chegava de energia para ele. E olha quanto chegava de energia para o consumidor quaternário. Repara que o consumidor secundário sempre tem mais energia para chegar para ele do que o consumidor quaternário. Então, vocês estão conseguindo enxergar? Qual é a vantagem do gavião? Ora está ali sendo consumidor secundário, ora está sendo consumidor quaternário? Qual é a grande vantagem aqui, gente? A vantagem é, quando ele se alimenta de um ratinho, ele adquire maior quantidade energética, porque ele se alimentou de um cara que está mais próximo dos produtores. Quanto mais próximo do produtor eu tô, mais energia eu tenho disponível para mim. Por isso que é legal eu ficar hora numa cadeia alimentar, hora em outra. Fala, Beatriz. Não, perfeito. Deu para entender, gente? Então, qual é a grande vantagem de eu participar de cadeias alimentares diferentes? É tentar acessar níveis tróficos mais energéticos. Então, se o cara te perguntar na prova qual é o nível trófico do gavião e te fizer um desenho desse aqui com duas ou mais cadeias alimentares, e o gavião estiver ocupando níveis tróficos diferentes, a tua resposta é: olha, se você não me disser qual é a cadeia alimentar que você quer, eu não sei te falar qual é o nível trófico dele. Eu não sei. Se eu chegar e ver ele comendo uma cobra, ele é um consumidor quaternário. Se eu chegar e ver ele comendo um ratinho, ele é um consumidor secundário. E por que ele faz isso? Para ter acesso a mais energia. Beleza? Então, está aqui, né, isso tudo explicado aqui, né? Alguns organismos podem ocupar mais de um nível trófico nesse conjunto de cadeias alimentares, que são as teias alimentares. Nada mais são do que as teias são conjuntos de cadeias alimentares, beleza? E aí, pensa sempre nessa questão de conjunto. E por que alguns organismos podem estar em níveis tróficos diferentes para obter maiores quantidades energéticas? Fechou? Isso vale, como o meu amigo ali mandou no YouTube, quem pode fazer isso aqui? Por exemplo, uma planta pode virar um consumidor secundário? Não pode. Um produtor nunca vai deixar de ser produtor. E um herbívoro, como os consumidores primários, nunca vão deixar de ser herbívoro. Só ver o boi batendo um prato de picanha. Não a princípio, tá gente? Né? Então, assim, isso você não vê, mas os caras que estão, os grandes predadores, que é o que o meu amigo está dizendo no YouTube lá, né? Os produtores de topo de cadeia, que a gente fala, né? Esses caras aqui, como chega pouca energia para eles podem aproveitar melhor a energia se alimentando em cadeias alimentares diferentes para chegar mais energia para eles. Gente,